Olá, investidor! Bem-vindo novamente ao canal. Segunda-feira, dia 21 de dezembro, a bolsa sofreu uma forte queda de 1,86% aí, com medo de uma nova versão do coronavírus que levou a Inglaterra a fechar, para realizar um novo lockdown, né? E agora, né, quais são as perspectivas daqui para frente? Deveria vender minhas ações? O que eu faço, né? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, fica aqui no vídeo, tá bom? Antes de começar, eu queria pedir para você deixar o seu like, para quem não tiver inscrito, se inscrever no canal. Pessoal, então, Inglaterra ontem, né, anunciou medidas mais duras aí, um novo lockdown, com medo de uma nova mutação do coronavírus. Acontece que, como nós sabemos já, o vírus, todos os vírus que existem por aí, eles se mutam constantemente. O próprio vírus da gripe, né, é um vírus que todo ano a vacina, a gente tem que atualizar ela, né? Por isso que tomamos a vacina da gripe, as pessoas tomam ela todo ano, porque é sempre uma nova versão da vacina atualizada para aquela variante do vírus, né? E o que aconteceu na Inglaterra foi que surgiu uma nova variante do coronavírus, uma mutação que aparentemente tem uma taxa de infecção mais alta do que tinha anteriormente, tá? Então, sabe muito pouco ainda sobre essa nova variante do coronavírus, tá? As medidas preliminares indicam que ela é mais infecciosa. O fato é que a Inglaterra fechou novamente as fronteiras. A gente tem visto também outros países ao redor do mundo, como Estados Unidos, um número de casos, né, aí no seu pico, no Brasil também o número de casos aumentando. Tudo isso levou a uma correção forte, como eu comentei aqui, a bolsa caiu 1,86% nessa segunda-feira, o dólar aqui subiu mais de 0,8%, né, e a gente teve as bolsas ao redor do mundo também caindo forte, então o índice de Madrid caindo 3%, índice da Alemanha, de Frankfurt, caindo 2,80% quase, Paris, Milão, todos os índices caindo mais de 2%. Lá nos Estados Unidos, a gente teve Dow Jones, Nasdaq e S&P também caindo em menor magnitude. As bolsas americanas fecharam entre 0,10 a 0,40 negativo. E a bolsa de Londres também tendo uma queda forte aí, né? Então, um dia negativo ao redor do mundo todo, justamente com esse medo dessa nova variação do vírus, né? Além disso, também o aumento dos casos em todos os países aí ao redor do mundo, praticamente, né? Então, pessoal, que isso quer dizer, né? Como é que a gente deve interpretar essa nova variante do vírus, né? As informações que a gente tem até agora são que a vacina é efetiva contra essa variante do vírus. Ainda não existem muitos dados sobre isso, só que as últimas matérias que têm saído na mídia são de que a vacina ainda seria efetiva, tá? Então, isso é um ponto importante, tá? Porque o que acontece? O mercado está caindo, né? Porque está olhando para essa nova variante e falando, putz, a gente vai ter que ter mais tempo de lockdown, né? Porque essa tem uma taxa de infecção, né? Ela se espalha mais facilmente, então vamos ter que ter um lockdown, né? Novamente aqui, e isso atrapalha a atividade econômica, portanto, a gente tem que corrigir aqui os ativos, né? Além disso, né, o mercado entende muito pouco ainda sobre essa nova variante do vírus. Então, quando o mercado entende pouco sobre alguma coisa, o que ele tende a fazer é entrar em modo de risco, né? Ele fala assim, olha, isso aqui eu não entendo, então isso aqui tem um risco maior. Então eu preciso aplicar uma taxa de desconto mais elevada aqui e acaba levando a uma correção aí no preço dos ativos, tá? Então, mas o fato é que, por enquanto, o que a gente tem é que a vacina ainda é efetiva. Então, a gente pode esperar uma atividade econômica um pouquinho mais fraca em função dessa nova variante do vírus. E o que os investidores estão atentos é realmente para confirmar se a vacina vai ser realmente efetiva ou não, tá? Então, olhando para aqui da frente, se confirma que a vacina é efetiva, né, aí os mercados voltam a dar um novo respiro, tá? Mas o que é importante a gente acompanhar agora é a evolução do número de casos ao redor do mundo todo. Com o hemisfério norte, né, no inverno, a gente tem também uma piora de casos, porque as pessoas estão ficando mais dentro de casa, elas estão se encontrando em lugares mais fechados, né? Isso acaba gerando um ambiente mais propício para a propagação, que é outro fator que também está sendo estudado, né, pelos cientistas lá na Europa. Às vezes, essa taxa de infecção maior pode muitas vezes ser pelo fato de as pessoas estarem ficando mais em ambientes fechados e não apenas a nova variante do vírus, tá, gente? Então, mas assim, então, acho que é importante a gente entender, né, por que as bolsas estão caindo, o que os investidores estão olhando, e para entender que não é momento da gente panicar, não é momento de sair vendendo tudo, tá? As bolsas, elas tinham sofrido um rally forte nos últimos meses, né, então a gente teve uma alta bastante forte, que no Brasil o mês de novembro foi um mês muito forte para a gente, com a entrada de bastante investidor estrangeiro, a gente tem um saldo de 33 bilhões de reais de entrada de investidor estrangeiro aqui no Brasil, né, e uma alta impressionante, voltamos aí para os patamares do início do ano do Ibovespa, tá? Então, daqui para frente, né, pessoal, acho que a gente tem que ter muita cautela e sangue frio para agora, né, vamos segurar as nossas posições,
Não é a hora também de sair aumentando todas as posições, porque a bolsa ainda está no patamar elevado, né? E realmente aguardar para ver qual é o desenrolar, né? O que a gente vai, qual que é, vamos dizer assim, né? Qual que é a resposta que a comunidade científica nos dá sobre realmente a efetividade da vacina ou não, tá? Então, sempre importante, né? Entender que nesses momentos, agora a gente deve ter um mês aí, uma coisa assim, um pouco mais de volatilidade, mas, ao nosso ver, a tese ainda, né, de que a gente vai ter uma retomada da economia no ano que vem, continua sendo válida. O que pode acontecer é que essa retomada seja uma amplitude, uma magnitude menor, tá? Então, isso é importante, mas não é momento de desespero, é sim um momento de a gente ter bastante sangue frio, bastante calma e paciência para entender, né, os fatos, o que realmente é fato e o que é barulho, o que, né, vamos dizer assim, que são fatores aí de medo, de pânico. Há muita coisa que a gente vê na mídia, né, é muita fumaça, muito barulho e não são fatos concretos na realidade, tá? No Brasil, outra coisa para a gente ficar de olho daqui para frente é a questão fiscal, né? Então a gente teve uma série de medidas anunciadas, né, pelo que estão tramitando na Câmara. Hoje mesmo deve ser pautada uma delas, aqui terça-feira, dia 22, e são medidas que aumentariam os gastos do governo aí em mais de bilhões de reais por ano. A gente estava falando de um deles, com o potencial de aumentar os gastos na faixa de 3 a 4 bilhões por ano, e outro na faixa de 30 bilhões por ano, tá? Então, são medidas aí que foram encaminhadas na Câmara agora nos últimos dias, e a gente espera, né, que se eles forem aprovadas, realmente o mercado deve reagir bastante mal a isso, tá? Que coloca a sustentabilidade fiscal do país ainda mais em risco, tá bom? Então é importante a gente ficar atento, pessoal, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, a evolução dos casos do Covid, né, como essa nova onda vai evoluir, tá? E a efetividade realmente da vacina contra essa nova variante do vírus, tá? E no Brasil também a gente ficar de olho aí no lado fiscal, tá? Então, por enquanto, o cenário não mudou, a gente tem que ter aí um pouquinho de calma, um pouquinho de frieza, para, a partir do momento que surgirem novos fatos, a gente conseguir analisar eles, tá? Da maneira que estamos hoje, ainda não existem fatos que nos indiquem que a gente deveria sair vendendo ativos, tá? Eu acho que sim, temos que tomar uma postura mais cautelosa, não é hora, ao meu ver, de sair aumentando as posições, tá? Para quem tem posições defensivas na sua carteira, né? Faz hedge com via opções, esse tipo de coisa. É hora de adicionar algumas proteções na carteira, sim, para se proteger aí do possível downside, tá? Mas também não é hora de sair vendendo seus ativos. Acho que o que eu faria aqui dentro de uma estratégia de portfólio realmente é adicionar alguma proteção no seu portfólio, tá? Mas também sem sair vendendo muito ainda. Não é hora, não está na hora de vender. Não temos fatos que indiquem que a gente realmente precisa sair vendendo, tá? Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários abaixo. Eu vou ficar por aqui e até a próxima.